Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 4 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E embora não tenha havido nenhuma mudança significativa na área controlada por Israel aqui, as operações israelenses têm acontecido justamente nessa região sul aqui de Khan Yunis, justamente com descobrir uma grande quantidade de esconderijos, de túneis, do pessoal do Hamas nessa região, inclusive pegaram muitas armas ali também, então tem muita operação acontecendo aqui também, né? Israel esclarece que a ajuda humanitária também parte de Israel, tá? Israel também tem feito ajuda humanitária na faixa de Gaza, não são só os outros países ajudando não, tá? A questão, a briga de Israel não é contra o povo palestino, é contra o Hamas. O problema, como eu expliquei no vídeo de ontem, é que o Hamas tenta capturar ao máximo essa comida, porque só eles têm armas, os palestinos em geral não têm armas, então é relativamente fácil para eles roubar essa comida e usar isso contra o próprio povo palestino, deixar o povo passando fome para incentivar mais ajuda humanitária ainda ali, né? E nesse sentido, infelizmente, a União Europeia decidiu retomar o financiamento à UNRWA. A União Europeia era o quarto maior contribuidor para o UNRWA, os três primeiros continuam fora, Alemanha, Estados Unidos e na verdade, ela é o terceiro maior, a União Europeia. Os dois primeiros, que é os Estados Unidos e a Alemanha, estão fora, mas eles voltaram a apoiar, se tornaram nesse momento o maior apoiador da UNRWA, o que é ruim, porque isso significa mais poder para o Hamas e menos chance de paz ali na região, né? Bom, e o acordo de paz que estava sendo costurado pelos Estados Unidos, Egito e Catar, entre Hamas e Israel, que seria justamente a entrega de reféns por parte do Hamas, e daí um período de 6 semanas de cessar-fogo ali na região, não foi cumprido pelo Hamas, então a situação simplesmente não caminhou. Não vai ter acordo até o Hamas resolver mandar primeiro uma lista dos reféns que estão vivos e que vão ser liberados nesse acordo, e em seguida começar a fazer essa liberação de reféns, né? E vamos falar também sobre o caso do atentado terrorista aqui no Brasil. Havia um plano, um grupo querendo fazer um atentado terrorista em Brasília, em comunidades judaicas lá. É o que eu falo para vocês, esse pessoal está com uma ideia muito errada de que essas guerras da Ucrânia e de Israel é lá longe, não tem nada a ver com a gente aqui. Olha, se prepara, tem tudo a ver com a gente aqui, tá? A gente está em guerra já, não tem essa história não. Essa notícia foi sugerida por Peter é amante da Janja, 8 centímetros é grande sim, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, em termos de controle territorial não tem nenhuma grande mudança, mas aqui na área sul de Khan Yunis, os soldados israelenses estão fazendo uma série de operações aqui. À noite teve vários bombardeios ali na região, e hoje pela manhã a 98ª Divisão, que ainda está fazendo algumas operações ali na região de Hamad, nos complexos residenciais ao sul de Khan Yunis, deram uma atualização da situação lá. Segundo eles estão dizendo aqui, ainda tem uma quantidade significativa de infraestrutura ali na redondeza, e por informação da inteligência israelense, muitos terroristas do Hamas fugiram para esta área a partir de batalhas em outras áreas. Então eles estão focando neste ponto ali, justamente porque tem muito terrorista do Hamas e muita infraestrutura, né? Dá para ver aqui um vídeo em que eles mostraram algumas das coisas que eles encontraram, por exemplo, aqui cápsulas de morteiro, um quarto com muita coisa aqui. Eles continuam fazendo as operações ali, né? Ele disse que conseguiram encontrar esse depósito de armas, esconderijos em apartamentos e outras infraestruturas usadas por oficiais sêniores do Hamas. E os militares também disseram que isso facilitou a evacuação de civis da área, enquanto eles capturaram cerca de 80 suspeitos de terroristas no processo, entre Hamas e Jihad Islâmica Palestina, né? O exército israelense, junto com várias organizações internacionais, continuam os esforços para prover ajuda humanitária para Gaza, e mais ajuda foi jogada pelo ar, né, com aviões americanos e jordanianos em toda a faixa de Gaza. Fala aqui um monte de coisa, 14 mil caminhões que entraram, coisa e tal. Infelizmente o pessoal fala aqui, sacolas com essa ajuda já estão sendo vendidas
nas ruas de Gaza com preços muito altos, né? Isso significa que no final das contas essa ajuda toda acaba na mão do Hamas. E infelizmente um monte é roubado pelo Hamas mesmo. Esse é o motivo da população palestina passar fome. Não é porque não tem ajuda humanitária, tem ajuda humanitária. O Hamas rouba essa ajuda justamente porque interessa ao Hamas uma população palestina passando fome, porque isso estimula toda a narrativa de perseguição deles, de ações israelenses. O que o Hamas faz é tentar convencer o Ocidente a pressionar Israel para acabar com essa guerra. Essa é a jogada deles. Então, se a população palestina tiver que sofrer, vai sofrer para eles atingirem esse objetivo, infelizmente, né? Bom, a Shin Bet, né, que é a polícia federal deles lá em Israel, recentemente conseguiu evitar um ataque, o estilo do Estado Islâmico, quando 4 palestinos da Cisjordânia tinham fabricado 100 dispositivos explosivos e iriam usar isso contra tropas israelenses, né? Os 4 suspeitos foram presos no mês passado e foram nomeados pelo Shin Bet como, aí tem o nome dos caras aqui, não interessa pra gente, são residentes ali próximo de Hebron, na Cisjordânia, né? As células prepararam cerca de 100 explosivos, usando guias online e instruções dadas pelo chefe da célula, o Murad Markatan, e receberam contatos do Estado Islâmico, ou de operativos do Estado Islâmico que estão no exterior, né? Eles também tinham tinham conseguido rifles e armas de outros tipos, e a ideia era atacar as tropas israelenses ali na Cisjordânia. 100 bombas foram detonadas, isso aqui são as bombas que foram fabricadas por eles. Essas bombas todas acabaram sendo detonadas pelo exército israelense de forma segura para acabar com elas, né? Ou seja, mostra como é que é o risco de atentado terrorista por ali, né? Bom, o ministro da Defesa, o Gallant, ele definiu que, olha só, ele deixou claro que a guerra com Israel não vai terminar, a guerra em Israel não vai terminar sem a destruição do Hamas. Os terroristas de Gaza não vão ter ninguém para ajudá-los, né? Isso aqui no sentido de que há essa negociação toda de paz aí, coisa e tal, que seria o retorno dos reféns por 6 semanas de cessar-fogo. Mas é cessar-fogo, é pausa, não é acabar com a guerra. A guerra só acaba com o fim do Hamas, né? O exército israelense também atingiu coisas no Hezbollah, no sul do Líbano, né? Atingiu uma série de esconderijos do Hezbollah, aqui de unidades do Hezbollah, e também aqui durante o dia mais coisas atingidas ali no norte de Israel, no sul do Líbano ali. Continua também muito intensa a troca entre o Hezbollah e Israel aqui, né? E a grande dúvida de todo mundo se isso aqui vai descambar para uma invasão israelense aqui, o que é muito possível. O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Na região ali do Iêmen, houve um navio que era com a bandeira da Libéria e que tinha alguns containers vindos de Israel e foi atingido ali no Golfo de Aden, foi alvejado no Golfo de Aden, mas não atingido. Os Houthis tentaram atingir o navio, não conseguiram, né? Então, bom sinal de que o pessoal lá está esperto e evitou esse ataque aqui, né? Mas o Rubimar, aquele navio inglês, de fato naufragou, isso foi confirmado. Bom, havia uma proposta de acordo de paz ontem, a gente chegou a falar no vídeo de ontem sobre isso, e previa que se o Hamas liberasse os primeiros reféns na noite de ontem, a partir de hoje haveria o início do cessar-fogo, que duraria um total de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, né? E não houve isso, o Hamas não entregou nem os reféns, nem sequer a lista dos reféns vivos que teria que ser entregue aí nesse processo. Então Israel continuou as ações conforme esperadas, né? Ou seja, aquele acordo de paz que o Lula achou que era por causa dele, nunca teve nada a ver com o Lula aquilo, era um acordo entre o Egito, o Catar e os Estados Unidos, intermediando esse cessar-fogo entre Israel e Hamas. Nunca teve nada do Lula nessa história, mas mesmo isso, infelizmente, deu errado. Não tem muito como resolver esse problema lá. Esse problema vai acabar quando Israel, de fato, destruir totalmente o Hamas, né?
Bom, uma notícia ruim, a União Europeia voltou a financiar a UNRWA, que é aquela agência da ONU que é praticamente de apoio ao Hamas, né? Não é apoio aos palestinos, é apoio ao Hamas. O que eles fazem lá, eles chegaram a participar do ataque do dia 7 de outubro, um absurdo completo. Segundo a União Europeia, eles disseram que ficaram satisfeitos com as respostas dadas pela ONU sobre a situação, ou seja, foram presos alguns membros lá da ONU, né, dessa equipe, e parou por aí. A União Europeia se deu por satisfeita e retomou o financiamento. Muito ruim isso. Ela era a terceira maior doadora lá da UNRWA, depois dos Estados Unidos e da Alemanha. Os Estados Unidos e a Alemanha continuam não doando, mas com esse apoio da União Europeia é possível que a UNRWA continue funcionando, o que é triste, deveria acabar completamente. É uma organização terrorista tão ou pior que o Hamas. E bom, a gente tem um caso aqui no Brasil que mostra como é que essa coisa toda pode parecer muito lá longe, mas na verdade a gente está envolvido nisso diretamente, né? Que tem grupos, que tem pessoas ligadas ao Hezbollah aqui no Brasil, a gente já sabe disso. Infelizmente, existe uma comunidade associada a esses terroristas ali na região de Foz do Iguaçu, que é de conhecimento há muito tempo, mas em todo o Brasil você tem alguns indivíduos aí. Tem muitos simpatizantes, né? Simpatizante tem um monte que adora terrorismo, que acha que está tudo ok, fazer terrorismo é tipo o pior de pessoa possível, e tem terroristas também aqui no Brasil, infelizmente. O Hezbollah tentou convencer 4 pessoas aqui no Brasil a praticar um atentado contra pontos notáveis israelenses em Brasília, né? Então ela recrutou alguns brasileiros para esses ataques contra a comunidade judaica no Distrito Federal, né? Havia sinagogas, um cemitério como parte de uma lista encontrada, e também, além desses 8 locais representativos da comunidade judaica em Brasília e em Goiás, havia também o nome de um rabino, ou seja, essa era a ideia deles, causar destruição em pontos notáveis para os judeus aqui no Brasil e ainda perseguir esse rabino, talvez fazer um atentado contra ele, né? Uma coisa absurda. Quem identificou isso daqui foi os Estados Unidos, não foi a ABIN, e no final das contas conseguiram, a Polícia Federal foi lá e conseguiu desbaratar essa quadrilha toda. Realmente algo esperado, né? A gente vive aqui sobre um governo de extrema esquerda. O Lula é simpatizante de todos os ditadores e terroristas do mundo, adora o pessoal do Irã, adora o pessoal do Hamas. O que se imaginaria que aconteceria aqui no Brasil, né? Temos que torcer para o governo não estar ajudando esse pessoal, porque que eles estão fazendo coisa errada aqui no Brasil, certamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.